Hoje, em Rompendo o Silêncio. Mães tóxicas. Os nossos especialistas convidados explicam. Já vamos começar. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rompendo o Silêncio e hoje com um tema bem especial, né, Sandra? Vamos falar sobre mães tóxicas. Muitas vezes nós não reconhecemos quando estamos sofrendo com esse tipo de abuso, podemos dizer que é um abuso. Não conseguimos reconhecer e não conseguimos reconhecer os danos que essas mães tóxicas causam na nossa vida. E também o desconforto, não, que elas causem aos filhos. Sim, e como isso afeta até nas relações futuras. Por isso hoje nós vamos ter aqui especialistas que vão fazer você reconhecer se você tem sido essa mãe tóxica ou se você é um filho que tem sofrido com uma mãe tóxica. Será que você é uma mãe tóxica? Hoje nós vamos te dar informações para conseguir identificar isso na sua vida e poder corrigir, né, Sandra? Talvez a mãe até faça, às vezes consciente, inconsciente, ela não está nem percebendo que ela está fazendo isso, que ela está sendo uma mãe tóxica, mas hoje a gente vai aprender isso. Tá bem? Então fique conosco, nós vamos à nossa primeira matéria que vai nos ajudar a entender o que é isso e nós já voltamos. Em muitas ocasiões não somos capazes de identificar quando estamos numa relação tóxica. Quer se trate de uma relação romântica, de trabalho ou familiar. E neste último há muitas derivações que nos levam a uma relação tóxica com o nosso ser mais próximo, a nossa mãe. Segundo um artigo da revista online Psychology, uma relação tóxica caracteriza-se pelo facto de uma das duas partes sofrer mais do que desfruta. Isto acontece em muitas relações mãe-filhos que chegam ao ponto de se tornarem um problema negativo para ambas as partes e, consequentemente, de quebrar a relação. Quando se está com ela, o nível de stress negativo aumenta. Ela tende a fazer-te sentir mal, ela controla-te a 100%, sente que ela te manipula, percebe como ela absorve a sua energia, ela vê em si o que queria ser na vida e empurra-o ao ponto de não aguentar mais. Estas e outras características constituem uma mãe tóxica. A verdade é que temos de compreender que no amor há duas faces da moeda, a que ajuda no seu crescimento pessoal e a que estagna e a leva a um amor egoísta e interesse próprio. No perfil de cada mãe tóxica está o medo de ser abandonada pela única pessoa que ela ama com todas as forças, como sentir a rejeição de uma criança na adolescência ou na idade adulta. Mas isso leva a criança a acumular essa frustração sob a forma de baixa autoestima, depressão, ansiedade e assim por diante. Se este for o seu caso, a forma de começar a resolver o que está a acontecer é de tomar consciência disso mesmo e reconhecer que chegou o momento de estabelecer limites. Sim, estabelecer limites para a nossa mãe, tal como estabelecemos limites para as pessoas que nos querem fazer mal. Mas os limites não significam gerar mais argumentos ou fragmentar a relação. Significa fazer valer os seus pontos de vista, enfrentando a realidade para que ela perceba que, em vez de o ajudar quando criança, o está a levar pelo caminho errado. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que são mães tóxicas, temos conosco, desde o Brasil pelo Zoom, a Bruna, que é psicóloga para mães e filhos. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda a Rompendo o Silêncio. Olá, boa tarde, obrigada. Bom dia aí para vocês. Sim, bom dia. Bom dia, Bruna, bem-vinda. Vou te fazer a primeira pergunta. Como saber se a tua mãe é tóxica? Então, alguns pontos a gente pode observar, né? Vocês até citaram alguns no vídeo aí de abertura. Uma mãe que é muito invasiva, né? Que, acima de tudo, ela invade a privacidade do próprio filho, né? Por exemplo,
pega o diário da filha para ler. Isso é totalmente invasivo e de uma característica de uma mãe tóxica. Ela é muito controladora, então ela quer controlar todos os passos do filho, da filha, todas as roupas que ela veste. Uma característica também que é muito importante de se observar em uma mãe tóxica é que ela pega aqueles sentimentos muito profundos, né, do filho, em um momento em que ele está muito frágil. E aí depois ela pega isso para jogar na cara dele, para com que ele se sinta mal com isso, né? Critica tudo do filho, critica amizades, critica roupa, critica jeito de ser, é abusiva, até no amor, né? Aquele amor abusivo de palavras, até um abuso de controle mesmo, né? Isso acaba sendo muito característica de uma mãe tóxica. E uma outra característica também, né? Tem várias, né? Mas que eu acho muito importante é que ela não consegue perceber as suas necessidades afetivas, né? Então, ela não percebe que ela tem uma falta, ela não percebe que ela tem um trauma, ela não percebe que ela tem um problema, né? Então, é sempre o outro, né? Que esse outro acaba sendo o filho. E que está atrás dessa mãe tóxica? Por trás? Olha, eu sempre falo para as mães dos meus pacientes, né, que por trás de todo mau comportamento de uma criança existe um pedido de ajuda. E eu sempre falo que isso se estende aos adultos, né? Então, por trás de toda mãe tóxica, controladora, abusiva, né, ela esconde um vazio, ela esconde uma dor, né? E ela acaba precisando o tempo todo projetar isso no filho para preencher de um certo modo esse vazio, essa falta que ela sente, né? Para lidar um pouquinho com essa dor que ela sente. Só que isso é um ciclo. Ela ataca, vamos supor, vou usar esse termos entre aspas, né? Ela ataca o filho ou a filha, e aí isso meio que preenche ela um pouquinho, né? Porque ela acaba tendo um pouco desse controle. É um preenchimento falso, vamos dizer assim, mas dá uma sensação de preenchimento. Só que, como isso não preenche a verdadeira necessidade afetiva dela, né, o pote esvazia novamente. E aí ela fica sempre nesse ciclo. E Bruna, existem diferentes tipos de mãe tóxica? Ou a mãe tóxica é a mãe tóxica? Ou será que existem diferentes níveis, diferentes tipos de mãe tóxica? Eu acredito que existam, né, diferentes níveis e diferentes tipos, né? Então, tem uma mãe que é muito controladora, tem uma mãe que é muito competitiva, não sei se vocês já viram, a mãe que fica competindo com o filho, né? Principalmente a mulher, a mãe, com a filha mulher. Tem muito isso, né? Até Freud dizia de que a filha é a maior concorrente da mãe, vamos dizer assim, né? Traduzindo bem os termos dele. Então, tem a mãe abusiva, possessiva, tem a mãe que é muito perfeccionista, exigente, então ela sempre está exigindo que o filho seja perfeito em tudo, que tire nota 10 em tudo, que limpe tudo perfeitinho, que se arrume perfeitamente, né? Tem aquela super protetora, então assim, existem vários tipos de mãe tóxica. Entendo. Tu estava comentando sobre que a mãe pode ser abusiva. Você pode dar assim alguns exemplos desse abuso que seria? Então, o abusivo tem várias vertentes, né? Por exemplo, uma mãe que eu trabalhei com crianças e adolescentes que sofriam abuso e violência doméstica na UFRJ, né, na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. E a gente percebia muito isso, né, de que as mães eram muito abusivas. Então, em termos de negligência, sempre colocando a criança para ter um papel de adulto, né? Então, a criança, por exemplo, ela tinha que tomar conta, uma criança, sei lá, de 5 anos de idade, ela tinha que tomar conta do irmãozinho de 1 ano. Né? Enquanto ela estava bebendo, estava com um namorado, com o marido, né? Isso é um dos exemplos de abusivo. É claro, gente, que por trás dessa mãe existe uma história, existe um motivo de hoje ela se comportar assim, como eu falei, né? Por trás de uma mãe tóxica existe uma falta, né? Um trauma, uma dor. E existe a história dela. Então, um outro exemplo de mãe abusiva é quando a mãe
ela usa a criança para responder às suas necessidades, né? Então, por exemplo, uma mãe que não quer mais dormir com o marido na cama. Então, ela coloca essa criança no meio da cama para suprir essa necessidade dela de não ter mais relação. Então, a criança ela acaba tendo uma relação abusiva com a mãe, porque a criança precisa... ela é altruísta com a mãe, né? Então a criança ela precisa responder essa necessidade da mãe que não consegue resolver esse conflito com o pai, por exemplo. Entenderam? Então isso também é um tipo de mãe abusiva. Outro, né, que acaba sendo invasiva também. A mãe que vai lá e responde tudo pelo filho, né? Os amigos vão na casa e a mãe vai humilha o menino na frente dos amigos. Isso também é abuso, né? Tipo, quem manda que sou eu, você vai fazer o que eu quero agora, né? Então, não deixa de ser abusivo. Então, o abusivo ele tem várias vertentes, né? Inclusive o do próprio abuso sexual, tá? Tem muitas mães que também fazem isso. Sim, e Bruna, você estava falando que por trás dessa mãe abusiva existe uma história. E eu estava pensando aqui, será que uma mãe tóxica, ela não foi criada por uma mãe tóxica e ela está repetindo um padrão? Será que isso acontece? Desse comportamento vir porque ela aprendeu assim? Sim, e isso é o caminho mais comum de se ver, né? Vou te dar um exemplo prático. As mulheres que apanham do marido, aí muitas pessoas falam assim, mas por que você não vai lá e denuncia? Por que você não vai embora de casa, né? E aquela mulher continua ali sempre com esse marido abusivo. Aí quando você vai ver a história dela, a mãe apanhava do marido, a avó apanhava do marido, né? Então, o sinônimo de amor para elas é esse, né? Amar, ter uma família, é isso. É estar ali com um cara que é abusivo, que é controlador, que é violento, né? Então, para elas, amor é isso, para elas, família é isso. Então, elas acabam passando isso para as gerações seguintes. E também ela pode refletir isso em outros tipos de relacionamento, como você falou, né? Será que essa filha ou esse filho que foi criado por uma mãe tóxica, será que ela também, inconscientemente, ela também não busca outros relacionamentos tóxicos, de amizade, de casar também com uma pessoa tóxica? Sim, isso é muito comum. Porque ela precisa ter o controle, né? E esse controle é uma forma dela ser vista, é uma forma dela ter atenção, é uma forma dela conseguir com que todos estejam perto dela. E isso faz com que ela tenha a sensação de que todos estão olhando para ela, que todos estão obedecendo, então que todos a escutam. E isso dá a sensação a ela de tipo, eu sou amada. Entendeu? E essa mãe tóxica, ela pode invadir a privacidade dos filhos? É considerada uma mãe tóxica? A privacidade? Sim. Sim, é a categoria que a gente chama de mãe invasiva. Sim, e também não pode ser confundida, porque eu acho que deve ser uma linha muito tênue entre aquela mãe cuidadosa, que quer ter o controle no sentido de... Porque hoje em dia, né, os adolescentes, eles têm que ter um certo controle do que eles estão assistindo na internet, para onde eles estão indo, e uma mãe tóxica, né? Como saber se essa linha tênue se desfez, assim, que aquela mãe cuidadosa se tornou uma mãe tóxica? Eu falo que a mãe é cuidadosa quando ela tem uma conexão com o filho. Quando esse controle, por exemplo, né, o exemplo que você deu aí das redes sociais, quando esse controle das redes sociais, ele é acordado junto com a criança, junto com o adolescente, né? Quando existe um acordo, quando existe uma confiança um no outro, quando não existe uma humilhação. A partir do momento em que uma parte ela se sente humilhada, que ela se sente invadida, que ela não se sente conectada, que ela não se sente compreendida, que ela não se sente amada, né, entre outros fatores, a autoestima dela totalmente baixa, né, porque isso é uma coisa muito importante também, gente. A mãe tóxica, ela precisa ver o filho sempre sofrendo, né? Então, essa criança, esse adolescente, é perceptível de que se encontra sempre em um sofrimento psíquico. E essa mãe tóxica, ela pode se transformar numa avó
tóxica e uma sogra? Sim, mas normalmente é muito dessa relação direta, né? O neto, ele já é uma outra geração e normalmente os avós, eles acabam sendo outra pessoa, né? Tipo assim, eles não conseguem ter aquele controle, mas existe sim, tá? E esses casos normalmente são quando a mãe da criança deixa a criança sobre os cuidados da avó para ela trabalhar, por exemplo, né? Então essa criança fica 24 horas do dia, fica 18 horas com a avó, por exemplo, né? E aí a avó acaba tendo esse papel de mãe. Inclusive, muitas crianças, elas acabam desenvolvendo essa relação de mãe e filho com a avó do que com a mãe. Eu recebo muito esse tipo de demanda no consultório, entendeu? E aí a gente precisa ir ressignificando o papel de cada um ali, para que, inclusive, a criança não fique confusa, para que, inclusive, ela consiga se posicionar. Olha, eu sou sua neta. Olha, eu sou sua filha. Ter esse discernimento. Né? Saber dividir, não? Você tem uma pergunta? E como honrar uma mãe tóxica? Tem como? Tem. Eu acho que todo ser humano, ele é digno de honra, né? A gente, como eu falei, a gente tem a nossa história, a gente tem as nossas falhas. A gente pode honrar qualquer ser humano, e honrar não significa que você vai passar a mão em cima dessa pessoa, né? Então, por exemplo, ela me falou uma coisa que me magoou, né? Vamos supor que eu tenha uma mãe tóxica, e ela me falou uma coisa que me magoou muito. Então, eu posso honrar. Olha, mãe, eu te amo muito, eu respeito muito a tua história, e eu não posso permitir que você me coloque para baixo, entendeu? Então, você honra, você respeita a história dela, que de fato ela tem uma história para ela estar se comportando assim, né? Só que você também tem o direito de não permitir que ela te trate dessa forma. Entendo. Então, você pode reconhecer, sim, que ela é um ser humano. Você pode reconhecer de que ela tem as falhas dela. Você pode reconhecer de que ela tem as faltas dela, né? Que ela tem a história dela. Inclusive, ela tem coisas boas, né? Todo ser humano tem ali suas qualidades. Então, sim, essas coisas podem e devem ser honradas. Sim, e podemos dizer então que uma mãe tóxica não é aquela mãe que não ama, que não, na verdade ela não sabe como amar, não é? Porque talvez passe a impressão quando você falou que a mãe tóxica, ela quer ver o filho sofrer, na verdade, mas não é porque, talvez não seja algo consciente, não é porque ela não ame esse filho, mas é porque ela talvez não saiba amar, seria isso? Sim, porque as pessoas, elas têm uma imagem de amor muito distorcida. Né? O amor, ele vem através da admiração. O amor, a gente não exige do outro, né? Porque o amor a gente entende como o outro é. A gente é paciente, a gente consegue ter empatia, né? Quando a gente fica exigindo do outro, significa de que algo em nós está faltando. E isso é até o que eu falo muito para os pais, quando falam assim, meu filho tem que me obedecer. Eu falei, não, a criança não tem que obedecer. A criança, ela nasceu para desobedecer, porque ela está explorando esse mundo. Mas quando ela é tratada com respeito, ela aprende a colaborar, né? E ela colabora com muito mais facilidade, assim como eu, como você. Então, vamos supor que eu chegasse aí no estúdio agora e te maltratasse, né? Ou fosse muito grossa com você, de duas uma. Ou você reagiria da mesma forma comigo, né? Me dando uma patada, ou você recuaria e isso ia te deixar muito magoado ali. Então, isso não é uma forma de amar, isso não é uma forma de admirar. Com certeza você já não iria me admirar nesse primeiro momento. Nossa, é isso. E aí vem com o exemplo da mãe que é violentada, que eu falei. É uma percepção de amor equivocada. As pessoas linkam o amor à violência, linkam o amor à obediência, né? Todas essas questões. E não, o amor, ele é livre, né? A gente ama porque a gente admira algo ou alguém. A vida do filho criado por uma mãe tóxica realmente deve ser muito difícil, né? Isso é. E quando a mãe é obsessiva, fala essa palavra? É obsessiva. Pelos filhos, acaba sendo uma mãe tóxica? Sim, essa também é uma das subdivisões, né, da mãe tóxica. Sim, a obsessão que a gente inclusive vê no relacionamento, né? É meu, tudo meu, porque ela não consegue suportar
esse filho ir embora, né? Então é uma mãe que não sabe lidar com a perda, é uma mãe que não sabe lidar com a rejeição, é uma mãe que não sabe lidar com o abandono. Então é muito provável que essa mãe já tenha sofrido essas questões aí na vida dela. Sim, tem uma história por trás, né? Como você disse no começo. Agora, que conselho você daria para os filhos que agora estão reconhecendo, pelo que a gente está falando, que eles estão sendo criados por uma mãe tóxica ou até se afastaram dessa mãe por ela ser tóxica? Que conselhos você daria como eles agirem com essa mãe tóxica, sabendo que agora, reconhecendo que a sua mãe é tóxica? Então, o primeiro ponto de tudo, eu acho que é importante procurar, assim, uma ajuda. E não uma ajuda porque talvez esse filho já esteja num nível, sabe, de depressão, um nível de ansiedade muito grande, porque uma mãe tóxica pode causar isso, né? Esses transtornos na criança, no adolescente, inclusive, né, quando se tornar adulto. Mas é perceber de que eu preciso de ajuda, é perceber de que, assim, eu preciso saber, né, e ter a segurança de que eu posso dizer não à minha mãe, de que eu posso me afastar da minha mãe, né, e tá tudo bem. Isso não significa de que eu não a ame, isso não significa de que quando ela precisar de mim eu vou deixar de ajudar, você tá entendendo? Não. Se afastar no momento em que isso dói, se afastar no momento em que isso te fere, de que isso deixa você mal, entendeu? Tá te deixando mal? Você, olha, tá no momento de eu me afastar um pouco, então vou me afastar, ou então de se posicionar, não é porque é a sua mãe de que você não tem que se posicionar com a sua mãe. Faltar com respeito é diferente de você colocar limite, né? Faltar com respeito é você, por exemplo, xingar a sua mãe, humilhar a sua mãe de volta, né? E aí você vai estar começando a repetir esse padrão. Mas você pode se impor. Mãe, eu tô percebendo de que você tá com raiva, tá estressada com alguma coisa, que algo que eu fiz despertou algum gatilho em você, e eu não vou permitir de que você me trate dessa maneira. Então, quando a senhora estiver mais calma, você vem que a gente conversa. Entendeu? Entendi. Ah, você não pode vestir essa roupa. Mãe, o corpo é meu, né? Eu tenho o direito de escolher a minha roupa. Eu sei que não agrada a senhora, né? Mas me agrada, entendeu? Então, você se impor com a mãe, isso já é um grande passo para poder ir cortando essa relação tóxica. Dizer o não, né? E se afastar nos momentos que for possível. Sim, porque isso vai com a nossa próxima pergunta, que era como quebrar esse ciclo familiar. Então, é ter essa comunicação de conversar, não? Sim. E assim, sempre que quando a gente... Isso independente de ser uma mãe tóxica ou não, né? Mas sempre quando a gente vai apontando para o outro uma falha, o outro tende a reagir, o outro tende a se defender, o outro tende a negar, o outro tende a se fazer de vitimismo. Aliás, vitimismo também é uma característica de uma mãe tóxica, né? Ela se faz de vítima para receber essa atenção e com isso faz com que ela esteja no controle, né? Então, é importante de que... Ih, gente, me perdi. Como quebrar esse ciclo, né? Ciclo. Então, é importante de que comece a fazer esses cortes, né? Comece a se afastar. E aí, você tendo essa consciência, você começando a dar esses cortes, começando a dar esse não, começando a se afastar, buscando essa terapia, você já começa a quebrar esse ciclo, né? Então, talvez a próxima geração já não exista tanto essa relação tóxica ou de fato, talvez até consiga ser cortada, entendeu? A gente gostaria de agradecer, Bruna, pela sua participação. Eu acho que você já deu muitos tips, muitas dicas para a pessoa identificar, né, se ela está até sendo uma mãe tóxica, sim, né, Sandra? Porque eu tenho certeza que muitas mães estão assistindo o programa. E também os filhos que têm essa relação tóxica com a mãe também identificarem e poderem procurar ajuda. Sim, pode falar. Deixa eu só voltar aqui, que eu me perdi naquela hora, que eu estava falando de que todo ser humano, quando a gente aponta o dedo para o outro, né, ele tende a reagir. Então, sempre que a gente for ter uma conversa com uma mãe tóxica, ou qualquer tipo de conversa, né, é importante você já não ir acusando, porque você não me respeita, porque você me xinga, porque você invade a minha privacidade, né? A pessoa ela vai começando a se sentir tão atacada, que ela pode atacar de volta, né? Ela pode entrar nesse estado de vitimismo, e aí não vai adiantar nada.
Então, para que ela consiga ouvir um pouco, é importante a gente começar falando da gente. Olha, eu me sinto triste quando você fala essas palavras para mim, entendeu? Porque eu tô falando de mim em relação ao comportamento da outra pessoa, entendeu? E isso ajuda bastante. Então, isso é uma dica muito importante também para que a outra pessoa, essa mãe, comece a ter um pouco de consciência do comportamento dela. O diálogo aberto, né? Muito obrigada, Bruna. A gente gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito valiosa a sua participação no dia de hoje. E a gente espera contar com você em outros programas, tá bom? Tá bom. Pode contar. Obrigada, tá? Deus abençoe. Vamos agora a mais uma matéria e nós já voltamos com o nosso Rompendo Silêncio. Quantas vezes julgamos uma criança por se distanciar da sua mãe? A nossa primeira reação é sempre a de justificar a figura materna, de a vitimizar e de a engrandecer. Há pessoas que não questionam esta conhecida relação. Temos mães versáteis que só querem ver-nos felizes, mas embora nos custa acreditar, há pessoas que não têm tanta sorte. Filhas e filhos que, em vez de amor incondicional, encontraram o seu pior inimigo na sua mãe. Quando uma mãe é manipuladora, voluntariosa, crítica, impõe a sua vontade, inventa doenças, estes são sinais de ser tóxica. E este comportamento conduz a relações prejudiciais com as crianças e o seu ambiente. Algumas crianças, quando decidem deixar tal mãe, têm de suportar o estigma de serem ingratas e de abandonarem a sua mãe. Diz-se bem que não há manual para se ser a mãe perfeita, mas há milhares de maneiras de ser uma mãe boa e infelizmente nem todas o são. Muitas são tóxicas e nenhum ser humano é obrigado a ficar perto de alguém que os magoa e muito menos se for a sua própria mãe. Se tiver uma mãe tóxica ou se for uma, procure ajuda. Nós estamos aqui. Pais superprotetores que falam pelos filhos sem lhes dar a oportunidade de escolher, de resolver todos os seus problemas, sem lhes dar a oportunidade de aprenderem com eles, quem não estabelece regras de comportamento e quem não oferece consequências para certos comportamentos a fim de os impedir de sofrer, pode prejudicar a sua autoestima e a relação familiar. Mas quais são os perigos da superproteção? Número 1. A impossibilidade de desenvolver as suas capacidades. Com a superproteção, estamos a impedir o desenvolvimento de competências muito importantes, como a resolução de problemas, gerando alternativas, empatia e autonomia, entre outras. A primeira fonte de aprendizagem significativa é através da experiência direta. E para que isto aconteça, as experiências diretas devem ter lugar. A criança que não cai no recreio não compreende que deve ter cuidado se não quiser magoar-se. A criança que não precisa de pedir água porque está sempre disponível não aprenderá a verbalizar as suas necessidades. A criança a quem não são atribuídas responsabilidades pequenas e adaptadas à idade não aprenderá a tomar conta de assuntos importantes. Número 2. A insegurança. Se não lhes dermos os instrumentos para resolverem os seus próprios problemas sem a ajuda de outros, eles não serão capazes de lidar sozinhos e nós acabaremos por criar pessoas inseguras. Número 3. Personalidade dependente. Desenvolverá uma personalidade dependente que os impossibilita de dar um passo sem a ajuda de outros. A superproteção torna impossível a autonomia pessoal. Além disso, a sua autoestima e autoconceito também podem ser diminuídos. Número 4. A incapacidade de aprender com os seus erros. Se impedirmos que a criança assuma a responsabilidade pelas suas obrigações, impedimos-la de ter consciência dos seus pontos fortes e fracos. Não será capaz de receber feedback sobre o que precisa de melhorar. Esta falta de feedback pessoal irá minar a sua capacidade de autocrítica. Não será capaz de aceitar os seus erros e aprender com eles. E número 5. A insatisfação.
Ao longo dos anos, tudo isto gera insatisfação geral. A longo prazo, esta insatisfação pode afetar todas as áreas da vida, especialmente a vida pessoal. Com a superproteção, a criança adulta terá muita dificuldade em manter uma vida ordenada e positiva. Os problemas no trabalho, as relações tóxicas e a impossibilidade de criar laços positivos baseados no respeito pela outra pessoa e por si próprio podem ser frequentes. Pode parecer razoável querer educar os nossos filhos sem qualquer preocupação a fim de garantir a sua felicidade, mas ao longo dos anos, esta superproteção pode criar adultos que não estão preparados para as situações da vida. O processo de criação da criança deve também conter uma dose de responsabilidade que é extremamente necessária hoje em dia. E voltamos já para os nossos estúdios. Infelizmente, a nossa próxima convidada, ela não pôde estar presente, né, Sandra? Sim, ela teve um imprevisto, então ela não pôde entrar. Mas eu acho que nós já tivemos bastante informações sobre as mães tóxicas, né? Isso. Inclusive, eu estava pesquisando e algumas características da mãe tóxica. Ela tem um perfil inseguro, ela é uma pessoa insegura. Ela tem uma baixa autoestima, muito medo da solidão. Ela boicota a evolução do filho, Sandra, como Imagina. Um exemplo. O filho quer estudar fora do país ou ir para longe para desenvolver na sua carreira e ela fica ligando para ele. Eu tô sofrendo sem a sua presença, eu preciso de você aqui, eu me acidentei. Fica inventando coisas para trazer o filho de volta. E como a gente estava falando antes de entrar no ar, sobre ela é uma vítima, ela se faz de vítima. Se faz de vítima. E eu estava também te comentando de uma senhora, não? Sim. Que o filho dela era o mais velho, todos os outros filhos, ela tinha total de 8 filhos, todos se foram casando, foram fazendo a vida, e ela sempre fazendo na cabeça dele, eles vão embora, eu vou ficar sozinha, e ele começou a sentir aquela responsabilidade, culpa, eu tenho que cuidar dela e tudo, então ele nunca fez a vida dele, nunca casou, nunca fez nada da vida. Aí quando ela veio falecer, uns 2 meses depois, ele acabou também falecendo, de tristeza. Então assim, poxa, ela dominava ele de uma maneira que quando ela faltou, ele não via sentido na vida dele mais. Então, assim, realmente assim, é uma coisa assim, bem séria isso. Sim, ela tem a necessidade absoluta de controle e é o que você falou do vitimismo, ela faz chantagem emocional, como no exemplo que eu dei, o exemplo que você deu também dessa pessoa. Ela também faz a projeção dos seus próprios sonhos na vida do filho. Então, por exemplo, ela não conseguiu se realizar na sua vida sendo, não sei, uma profissional de sucesso, então ela começa a projetar isso na vida do filho, ela começa a exigir que o filho vença nessa área que ela não venceu e não dá liberdade ao filho escolher o que ele quer fazer, o que ele quer estudar, o que ele quer trabalhar. Narcisista, ela é uma pessoa narcisista, que quer dizer tudo para ela, sou eu o centro de tudo, e ela também são infantilizadas, ou seja, elas não têm maturidade, por isso elas não sabem levar a relação com o filho de uma maneira saudável, né, Sandra? Então tem muita característica essa mãe tóxica. Nós demos algumas agora que nós pesquisamos, a especialista também falou, então eu creio que nós reunimos nesse programa muita informação para você identificar se você sofre com essa mãe tóxica ou se você é uma mãe tóxica, e nós gostaríamos de convidar agora para vocês assistirem o nosso testemunho, né, Sandra? Isso mesmo. Que vai ajudar muito, porque foi uma pessoa que também sofria com relacionamentos tóxicos. Então fique com o nosso testemunho e nós já voltamos. Meu nome é Thalita Nunes e desde a infância eu frequentei outra denominação com os meus pais. Nessa outra denominação, eu não tinha um exemplo dentro de casa. Na igreja era uma coisa, quando chegava em casa eram muitas agressões. Então eu tinha medo dos meus pais, não conseguia me abrir e nem ter um bom relacionamento. E na escola, por conta das agressões que eu sofria, foi me apresentado as substâncias químicas. Por conta do sofrimento e angústia que eu tinha, por conta disso eu resolvi conhecer a cocaína, que foi a primeira que foi me apresentada. Então eu fui conhecendo
às bebidas alcoólicas, fui me relacionando até muito nova, comecei a sentir atração por mulheres. Nada disso me preencheu. Conheci o vandalismo, o furto, e aí no fundo de poço foi a automutilação, tentativas de suicídio. Porém, a minha avó, ela sempre esteve na fé. Então, quando todos me viraram as costas, quando a família já tinha me colocado para fora, me expulsado, onde eu ia eu dava problema. Então ninguém confiava em mim. Só que ela chegou e falou que Deus ia mudar a minha vida. A fé no altar. Eu levava água para ela, né? Colocava para ela tomar à noite. À noite que ela ficava em casa, que era difícil, né? Aí eu colocava a água ali, para ela beber, fazia tudo que era ensinado e eu fazia, né? Até que e orando e buscando por ela, né? Buscando por ela sem cessar. E muitas vezes eu buscava por ela e ela chegava toda bêbada, drogada, se jogava em casa, se jogava no sofá lá. Mas eu não desistia. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está agindo. E continuei, né? Até que um dia Deus fez uma obra no coração dela e ela pediu para vir, né? E ela veio. E ela foi se desenvolvendo na fé, graças a Deus. Hoje ela é uma bênção, né? Vida transformada. E hoje todos gostam dela, né? Todos, nossa, chamam ela de princesa. E foi maravilhoso, né? A transformação que Deus fez na vida dela, né? Então a melhor escolha da minha vida foi ter abandonado o passado e olhado somente para Jesus, e Ele me deu uma nova vida. Ninguém acreditava mais nela, né? Falava, não tem jeito, não. Eles falavam assim, uma pessoa falava assim, eu já entreguei ela para Deus. Mas só que a maneira deles entregar para Deus era uma, né? E a minha era outra, era buscando, influindo a fé no altar, clamando a Deus pela vida dela, né? Falava, Deus, eu não aceito minha filha, a minha neta, assim, nessa vida destruída, né? Porque o Senhor promete na tua palavra que a descendência dos justos seriam abençoada. E eu quero a minha neta abençoada, ela é minha descendente. Só que ainda faltava a presença de Deus, que é o essencial para você permanecer na fé. Porque sem o Espírito Santo é impossível permanecer. E foi aonde Ele se revelou para mim, aonde eu conheci realmente quem é Deus. E Ele colocou o amor dele dentro de mim, porque eu não tinha. Eu era uma pessoa fria, com raiva, com ódio de tudo. Eu era uma pessoa revoltada pro mal. E hoje eu sou uma pessoa revoltada pro bem, que eu vivo na justiça hoje. Hoje a minha vida é digna. Deus transformou ela mesmo. O Espírito Santo transformou a vida da Thalita. A Thalita é uma bênção em casa, não dá trabalho nenhuma, mas muito abençoada. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse através da fé dela, ela ter lutado e perseverado, porque a gente sabe que não é fácil. Quando você vê uma coisa, você começa a lutar, as guerras se levantam, e mesmo assim ela perseverou e ela acreditou em mim, e isso transformou a minha vida. Então eu agradeço muito, agradeço à Igreja Universal por ter nos recebido, por todas as reuniões. Hoje eu tenho prazer em viver. É como se antes eu estivesse presa num quarto escuro, em um abismo. E quando a luz do Espírito Santo chegou até mim, eu consegui enxergar tudo aquilo. Então, a luz de Deus entrou na minha vida para realmente mudar completamente a nossa história. Não só a nossa, mas de toda a nossa família. Que bacana o testemunho dela, né? Dessa jovem que sofria numa família tóxica, né? Ela estava num ambiente tóxico com a família. E embora ela estivesse indo a uma igreja, ela estivesse ouvindo
os conselhos da palavra de Deus, ela estava sofrendo numa família tóxica que não dava exemplo para ela. E tu vê, Valéria, que ela saiu dessa família tóxica pensando que ela ia buscar uma coisa melhor e acabou encontrando amigos tóxicos também. Então hoje o tema foi de mãe tóxica, mas de verdade tem muita pessoa lá fora que é tóxica. Sim. E que isso afeta a tua vida. Tem amigos, mãe, pai, parentes, não é só a mãe. Sim, sim. E por causa desse começo tóxico na família, essa pessoa ela vai buscar em outras pessoas também essa toxicidade. Lugares. Amigos, como você disse, ela vai repetir esse padrão em outros relacionamentos. Mas tu vê uma coisa importante da passagem que a Valéria vai ler agora, fala de ensinar, ela vai ler agora. Sim. E Deus usou a avó dela para ensinar ela para esse caminho que vai dar a seguridade para ela. Sim. Graças a Deus e a essa vozinha que pôde resgatar ela desse mundo em que ela estava se enfiando, né? Então, na palavra de Deus, no livro de Salmos 32, no versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E quão maravilhoso é ser guiado por esse Deus. Né? Essa jovem ela pôde quebrar esse padrão e eu tenho certeza que os relacionamentos futuros dela, com a família futura dela, que ela vai criar uma família, ela não vai repetir o padrão dos pais dela, da família dela, porque ela aprendeu através da fé a se valorizar, a saber o que é amor, porque o dono do amor, o autor do amor, que é Deus, ela conheceu o autor do amor. E é isso que a gente gostaria que você de casa também conhecesse, né? E por isso que nós vamos orar agora. Agora, igual a avó dela estava orando por ela, a gente também vai fazer essa oração para Deus guiar os seus caminhos. Por favor, se puder fechar os seus olhos. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Meu Deus, entramos agora diante da Tua presença. Meu Deus, por essas pessoas que nesse momento estão vendo esse programa. Talvez é uma mãe, é um filho, é um pai, uma pessoa que está aí agora do outro lado, meu Deus, escutando a sua oração. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha alcançar ela agora. Alcança nesse momento, meu Deus, e vem tirar de dentro dela tudo que seja, meu Deus, tóxico, meu Deus, talvez uma palavra, uma dúvida, Senhor Jesus. Meu Deus, talvez foi, Senhor Jesus, lançado quando ela é criança, que ela não ia poder vencer, que ela não ia ser nada, e isso ela vem carregando anos na vida dela. Mas, meu Deus, eu te peço nesse momento, meu Pai, que todo esse mal, meu Deus, que todas essas palavras negativas, Senhor Jesus, que está sobre ela, que seja arrancada nesse momento, meu Deus, que nesse momento ela venha ver, Senhor Jesus, que tem uma solução, que o Senhor pode mudar tudo isso que foi colocado negativo, que o Senhor coloca agora paz, amor, alegria. Meu Deus, coloca dentro dela que ela pode, tudo ela pode contigo, meu Deus. Por isso eu te peço, alcança essas pessoas agora e dá força a cada uma. Guia essa mãe, guia esse pai agora, Senhor Jesus, que vê esse programa, que entendeu que pode mudar através da fé, que pode mudar se ela quiser. Então, meu Deus, dá força para ela ser uma nova mãe, um novo pai, uma nova amiga, mudar a maneira de ser, meu Deus, só através do Senhor. Por isso eu te peço por cada um, meu Deus, abençoa essa casa, essa família, abençoa, meu Deus, cada pessoa que semana a semana tem visto o programa, que semana em semana tem se sentido mais forte, e eu te peço que o Senhor venha dar força para ela se acercar, meu Deus, à tua casa, para ela, meu Deus, ter, meu Deus, essa transformação de vida, como essa menina nesse testemunho teve, através da fé, através de cercar-te a ti, a vida dela mudou. E eu te peço a mesma coisa por essas pessoas, dá força a elas, Senhor Jesus, por, meu Deus, elas poderem chegar na tua casa, chegar, meu Deus, perto da tua palavra, escutar o teu segredo, meu Deus, o teu caminho, que é o caminho da felicidade, da paz, do amor. Meu Deus, eu entrego
cada pessoa nas tuas mãos, Senhor Jesus. E eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor já tocou nessa vida e que essa pessoa agora, nesse momento, recebeu a tua paz, a tua alegria, meu Deus. É isso que a gente te pede e te agradece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora nós gostaríamos de falar com você que nos assiste e que você se reconhece nesse papel de mãe tóxica ou de pai tóxico, porque também há, né, todo tipo de toxicidade na família. Ou se você é uma pessoa que só tem se aproximado de pessoas tóxicas e você se vê nesse lugar de abusado por essas pessoas, saiba que existe um caminho. Saiba que existe um amor que é um amor que não exige nada de você, a não ser obediência à palavra dele, que é o amor de Deus. Ele é o autor do amor. E amanhã, domingo, sim, a gente tem oração pela família, a gente tem uma oração para você sentir essa paz, para esse mal que está dentro de você, tudo isso que você estava sentindo, eu estou segura que através da oração você já está se sentindo muito melhor. Mas para esse vazio que você está sentindo, amanhã, domingo, a gente convida você para vir para essa oração. Sim, e como os especialistas falaram no programa de hoje, a pessoa que ela é tóxica não é porque ela não quer, é porque ela não sabe amar. E não há ninguém melhor do que ensinar o que é o amor do que o autor do amor. Então venha conhecer o autor do amor e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Se você tem perguntas, se você quer deixar um pedido de oração, o telefone aparece aí na sua tela, deixa a sua pergunta e venha nos encontrar nesse domingo na 2420 da Dufferin Street. Nós estaremos esperando por você. Até o próximo. Até o próximo Rompendo em Silêncio. Acompanha-nos. Bye. Tchau. Deus abençoe. Cresci numa família desestruturada onde a agressão era constante. Agredia verbalmente o meu marido. Sentia-me diminuído pela forma como era tratado no meu casamento. Tinha o sonho de ser mãe e não conseguia. Os problemas do meu casamento levaram à nossa separação. Sem o milagre de Jesus, eu não seria feliz. Eu venho de uma família desestruturada. Aos 13 anos, os meus pais separaram-se. Havia muitas infidelidades por parte do meu pai e violência doméstica. Minha mãe sofreu muito durante muitos anos com o meu pai. Eu gostava muito do meu pai. Ele era um herói para mim. E quando me comecei a perceber de todas as situações que a minha mãe vivia, eu fiquei muito desiludida. Muitas das vezes era eu que tinha que defender a minha mãe, porque ela, com medo, ela não tinha reação nenhuma. Então isso o que é que fez com que eu me tornasse? Eu achava que a melhor defesa era o ataque. Então eu era uma pessoa muito agressiva na forma de falar, na forma de estar. Isso não me deixava ter amigos porque eu não confiava em ninguém. Porque se o meu pai, que era o meu herói, me desiludiu, então todas as outras pessoas eu não deixava que elas se aproximassem de mim porque iam me desiludir também. Eu conheci a Liliana, nós namorámos, tivemos um namoro normal, depois casámos e a partir do momento em que casámos é que começámos a ter problemas. Tínhamos problemas financeiros, antes de mais, no casamento. O dinheiro não chegava para as contas, para pagar tudo o que nós tínhamos que pagar. Queríamos ter filhos, não conseguíamos e tínhamos um ambiente familiar bastante pesado. A Liliana era controladora, era mandona, não aceitava a minha opinião, portanto ela é que tinha que ter sempre razão e isso foi-nos causando alguns problemas durante o nosso casamento.
Eu era uma pessoa violenta, não na forma física, mas a forma de falar com ele. Eu era muito fria, eu tinha sempre que ter razão em tudo, era muito frustrada. Ao início geria como indiferença, ou seja, não ligava muito, relevava a situação, não ligava muito e passados uns dias aquilo passava. Acho que como a maioria das pessoas faz e pronto, a coisa andava para a frente. Mas ao longo do tempo foi saturando, foi cansando e sentia-me diminuído, sentia-me frustrado, sentia que não era aquilo que eu queria para o meu casamento. Cheguei a pensar que era uma relação que não tinha futuro. Inclusive, passados uns anos, acabámos mesmo por nos separar e por ir cada um para o seu lado. Eu tinha um problema de saúde, tinha eczema, e a minha colega trouxe-me o óleo para eu usar e começou a funcionar. E assim eu aceitei o convite. Depois, quando entrei, o pastor foi importante, aconselhou-me, eu fumava muito e das primeiras coisas que eu vi logo foi que consegui logo deixar de fumar através das correntes de libertação. E com a ajuda do pastor eu comecei a crer, a ter fé, a usar a fé e as coisas começaram a funcionar. Eu comecei principalmente a mudar algumas coisas em mim, a usar a fé no meu trabalho, onde eu era empregada, tornei-me patroa. Portanto, ao haver a separação, eu ia à casa ver os nossos filhos e eu comecei a notar uma diferença na Liliana. Diferença mesmo na forma de agir, na forma de falar comigo, na forma do trato com os meus filhos e percebi que ela tinha mudado de alguma forma. Portanto, dei ali um tempo e percebi que realmente havia uma mudança, não era uma coisa momentânea. E eu, por perceber que havia também muitas coisas em mim que não estavam bem, decidi falar com ela, tentarmos reatar o nosso casamento e constatei realmente que a diferença existia, que a Helena tinha mudado na forma de agir, na forma de pensar, na forma do trato dos filhos, da forma de como me tratava a mim e pronto, decidi ir junto com ela para a igreja. Portanto, ela contou-me, explicou-me o que é que se tinha passado, que tinha conhecido a Igreja Universal, que foi lá que tinha aprendido e que tinha visto que estava errada. E eu decidi buscar aquilo que ela tinha encontrado também. E depois de entrar na igreja, primeiramente tentei buscar retificar aquilo que também estava errado em mim. Depois começámos a lutar os dois no mesmo sentido. Logo no início nós já andávamos a tentar, andava a tentar engravidar e não conseguia. Nós fomos a um médico de fertilidade que nos disse que nós os dois tínhamos problemas hormonais, que tínhamos que fazer tratamentos que na altura eram muito caros e nós não tínhamos condições financeiras para fazer os tratamentos. Então nós usámos a fé no altar e logo na primeira fogueira santa que eu participei eu fiquei grávida. Não foi preciso nós fazermos o tratamento. Hoje temos 2 filhos maravilhosos, né? Saudáveis. Eu já não tenho problemas a nível hormonal, nenhum. Comecei a fazer desafios no altar, comecei a ser abençoado na minha vida financeira, portanto entrei no multinacional sem estudos nenhuns, eu tinha apenas o 12º ano, era o requisito mínimo para entrar na empresa, eu lutei contra médicos, contra advogados e fui eu o escolhido para entrar na empresa contra todas as probabilidades. Cresci bastante dentro da empresa, até um posto bastante elevado e o meu ordenado aumentou 5, 6 vezes, sempre com desafios no altar e a nossa vida começou a andar para a frente. A nível financeiro, temos neste momento 2 empresas, a minha esposa tem uma e nós conjuntamente temos outra empresa. A nível dos transportes, portanto saí da multinacional onde estava, Deus deu-me uma oportunidade de abrir a própria empresa. Estamos com o nosso negócio aberto há cerca de 5 anos. Está a prosperar, está a andar para a frente e queremos que a coisa vai melhorar cada vez mais. A nível sentimental, começou a haver no nosso casamento mais compreensão, começámos a olhar um para o outro e a perceber quais eram as necessidades de um do outro. Eu penso que estávamos os dois no nosso casamento, antigamente estávamos os dois para colmatar falhas nossas, quando o casamento deve ser precisamente o contrário, que é amar o próximo e não
tentarmos buscar as coisas que nos faltam a nós. E acho que foi isso que começou a acontecer. Começámos a olhar para a pessoa que estava ao nosso lado, comecei a olhar para a Liliana, comecei a perceber o que é que lhe fazia falta a ela para dar e para o nosso casamento dar certo. Começou a haver mais amor, mais compreensão, mais carinho e o nosso casamento começou a andar de vento em pouco. Antes nós não nos entendíamos, eu queria ser sempre superior a ele, hoje não, hoje nós caminhamos juntos, hoje nós entendemos-nos, praticamente não discutimos, nós discordamos, mas não precisamos de discutir. Hoje o meu casamento não tem nada a ver com o casamento de antigamente. Com toda a certeza foi um milagre que fez com que houvesse essa transformação na nossa vida, até porque as coisas como estavam antigamente, já tinha havido a separação e se não houvesse este milagre, mais tarde ou mais cedo iríamos voltar-nos a separar. Portanto, eu creio que só o milagre é que fez com que o nosso casamento resultasse dali para a frente e que a partir daí tudo o resto começasse a conjugar, tanto na nossa vida familiar como na nossa vida financeira. Hoje tenho um casamento abençoado, hoje tenho uma vida financeira próspera, os meus filhos são saudáveis, são bons meninos. Hoje eu sou muito feliz e realizada, sem dúvida. Tenho muito para conquistar, é certo, mas sou realizada. Fé